Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do verso 27 ao 31. Diz assim a palavra de Deus: onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Irmãos, nas últimas semanas nós temos observado que a salvação é uma obra de Deus. E, se os irmãos bem lembram, nós começamos com as más notícias, com a situação real da raça humana, que se resume no que está escrito no verso 10 desse capítulo. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. E também no verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, há um dilema a ser resolvido. E nós vimos que esse dilema teria que ser resolvido por Deus. Não haveria nenhuma possibilidade de alguém resolver isso a não ser Deus. E o dilema é o seguinte: como um Deus justo pode salvar pecadores injustos e continuar sendo justo? Como isso é possível? Como pecadores injustos podem ser reconciliados com o Deus justo e serem livres da condenação eterna ao inferno e receberem a promessa do céu eterno? E nós vimos que Deus projetou um plano perfeito, que Ele estabeleceu salvar o homem. Ele projetou, Ele executou esse plano, Ele nos incluiu nesse plano sem que nós merecêssemos, e não é por causa de nada que nós fazemos que nós estamos incluídos nisso. Foi Deus quem fez. Como diz o profeta Jonas no capítulo 2, verso 9, a salvação pertence ao Senhor. Então, irmãos, nós chegamos nessa parte da boa nova do livro de Romanos, que começa no verso 21. Os irmãos lembram que nós falamos que então agora se manifestou a justiça de Deus. Se manifestou a parte de obras praticadas pelo homem com o fim de serem salvos. Mas foi testemunhada pela lei e pelos profetas a justiça de Deus, que é recebida mediante a fé em Jesus Cristo. E essa justiça é para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção. Verso 23, todos pecaram e são pobres, carentes da graça de Deus, carentes da glória de Deus, e foram justificados sem causa, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. E nós começamos a ver as bases para a justificação. Qual é a base da justificação? Sermos redimidos, como diz o verso 24, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E vimos que a redenção é a libertação de alguém mediante pagamento de preço. E a base da redenção nós vimos que é a propiciação. Essa foi a proposta de Deus. Por isso nós podemos dizer que Deus o fez. Deus projetou, Deus executou a nossa salvação.
Verso 25 diz: a quem Deus, Jesus Cristo, propôs como propiciação. E nós falamos que propiciação é satisfazer as justas exigências de Deus, esse movimento vertical. E expiação, que é um termo que muitas vezes é usado, é carregar para longe os pecados, ou seja, lidar com os pecados, levar os pecados para longe. E foi isso que Deus fez em Cristo Jesus. Ele foi feito da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. E o texto no verso 25 continua dizendo, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E nós vimos que tudo estava apontando para a cruz de Cristo. E se Deus salvou alguém, mesmo na antiga aliança, foi por causa da cruz de Cristo. Não por nenhum outro motivo, senão a cruz de Cristo. E Deus fez isto, tolerou os pecados de outrora, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. E aqui está um termo muito importante, uma frase muito importante: para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse plano perfeito de Deus, essa boa nova de Deus, faz-nos descobrir algo impressionante, irmãos. Que Deus encerrou todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Esse é o resultado admirável que nós podemos ver no Evangelho. Deus colocou todos os homens na mesma condição. No Evangelho não há sábios e tolos, não há ricos e pobres, não há nobres e desprezíveis, judeus, gentios, não existe diferença entre os homens, todos estão na mesma posição. Deus nivelou os homens todos na mesma posição. Então a distinção entre as pessoas, a acepção de pessoas é um fruto do pecado. A mensagem do Evangelho coloca todos nós, sem distinção, na mesma posição. Todos iguais, todos carentes, todos necessitados da graça de Deus, através de Jesus Cristo. E foi Deus quem fez, Deus que propôs isso, Deus que nos salvou, Deus que nos regenerou, Deus que nos atraiu para si. Ele é justo e justificador. E como Ele poderia ser justo? Porque na cruz de Cristo Ele tratou com os nossos pecados. E agora, justamente pode nos redimir, pode nos justificar, pode nos salvar completamente. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a entender essas coisas. E o que nós vamos estudar essa noite é algo muito prático. Nós podemos dizer que são os resultados dessa salvação de Deus. O que essa salvação de Deus gerou? E no final, como nós já vamos lidar de maneira prática, nós vamos ver algumas conclusões necessárias. Esse texto, ele tem 4 perguntas. É um método chamado socrático, Um método de ensinar, fazendo perguntas e respondendo. É diferente das perguntas que Paulo levantou, como se fosse um terceiro que estivesse perguntando para ele. Não, agora quem faz as perguntas é Paulo. E nós temos 4 perguntas aqui. A primeira delas é: onde, pois, a jactância? Verso 27. Esse é o nosso tema dessa noite. Toda jactância foi excluída. A segunda pergunta é: por que lei? As obras? E Paulo responde de maneira direta, concisa: de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Pelo contrário, pela lei da fé. A terceira pergunta é: porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? E Paulo responde: sim, também dos gentios. E a quarta pergunta está no verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? E ele responde: de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei.
E essas 4 perguntas, irmãos, elas são respondidas no capítulo 4, que nós vamos ver a seguir, no exemplo de Abraão. A primeira pergunta, a jactância, no exemplo de Abraão. Essa pergunta é respondida do capítulo 4, versículo 1 a 3. A segunda pergunta, por que lei das obras? É respondida do capítulo 4, verso 4, até o capítulo 4, verso 8. A terceira pergunta, é porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Também é respondida de forma mais ampla no capítulo 4, verso 9 a verso 12. E, por último, anulamos, pois, a lei pela fé, respondida no capítulo 4, verso 13 até o verso 25. Hoje nós vamos nos deter nessas respostas concisas de Paulo. Então, vamos colocar os olhos no capítulo 3, verso 27. Primeira pergunta: onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Onde, pois, diante de tudo que estudamos até agora, irmãos, de tudo partir de Deus e não de nós, de haver sido demonstrado por Paulo que não há mérito nenhum na raça humana, surge essa pergunta solene: onde, pois, a jactância? O significado de jactância é hábito de gabar-se, o comportamento que age com altivez, arrogância, orgulho ou louvor de si mesmo, um louvor desordenado e presunçoso. É uma expressão verbal da soberba que há no coração. A raiz da jactância é o orgulho. Onde, pois, a jactância? Primeiro, irmãos, se nós observarmos um dos motivos pelos quais a boca do homem se enche de jactância, é a rejeição de Deus. Isso nós vimos desde o capítulo 1, verso 18, até o capítulo 1, verso 32. Insolentes, dizem, soberbos, jactanciosos. São resultados de haverem desprezado o conhecimento de Deus. A palavra de Deus demonstra no capítulo 1, verso 18 até o 32, que o homem, quando rejeita Deus, ele não fica sem Deus. Normalmente ele faz dele o seu próprio Deus. Ele adora a si mesmo. Então a jactância, irmãos, vem do orgulho, e o orgulho é esse princípio satânico de querer ser como Deus. E essa rejeição de Deus, esse abandono de Deus, leva o homem a uma autoidolatria. Nós não reconhecemos Deus, não cremos em Deus, e por haver rejeitado a Deus, nos tornamos nossos próprios deuses. Nós louvamos a nós mesmos. Os irmãos entendem, irmãos? Reconhecer que não temos justiça própria e aceitar a Deus é o que precisamos, irmãos. E ver que essa justiça vem a nós mediante a fé em Cristo Jesus. E a jactância é inadmissível para alguém que serve a Cristo. É uma contradição de termos. Amém? Jonathan Edwards dizia que a conversão destrói o orgulho próprio, a jactância. Então, alguém pensa ser jactancioso, ou alguém pensa em jactância, Paulo poderia ser muito mais orgulhoso de si mesmo do que qualquer outro. Nós podemos lembrar o capítulo 3 de Filipenses, versículo 3. Paulo fala: bem, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 4. Circuncidado ao 8º dia,
da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, como refúgio, como excremento de animal, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão é a que é mediante a fé em Cristo. Então, Paulo poderia dizer, se alguém pensa que pode se gloriar, eu muito mais. Eu poderia me jactanciar da minha origem judaica, poderia me jactanciar de ser circuncidado ao 8º dia, ser da linhagem de Israel, ser da tribo real de Benjamim, ser hebreu de hebreus, falar hebraico, ser zeloso da tradição dos meus pais, mas tudo aquilo que eu poderia jactanciar-me, eu considerei perda, por causa de Cristo, porque é isso que o Evangelho faz, irmãos. Ele destrói o orgulho próprio, ele destrói a altivez, ele destrói a autoexaltação, ele quebra essa tentativa nossa de tomarmos o lugar de Deus, como se fôssemos deuses. E esse Evangelho é um absurdo para todo aquele que quer ser Deus. E talvez você diga, oh, irmão, que forte isso. Quem aqui pensa, quem de nós quer ser Deus? Todas as vezes que você quer que alguém te sirva, todas as vezes que você quer que alguém te louve, todas as vezes que você quer que alguém viva em torno de você, para você, por você, você está tomando uma posição que não é sua. Você está tomando a posição de Deus. Nós devemos viver para Deus, servir a Deus, agradar a Deus. Amém? Não em torno de nós mesmos. Isso é arrogância, isso é altivez, isso é jactanciar-se. Onde, pois, a jactância? Foi de todos excluída. Isso é o que o Evangelho faz, irmãos. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Esse é o Evangelho que nós temos que absorver todos os dias da nossa vida, para estarmos sempre numa posição correta diante de Deus. Eu gostaria de mostrar para os irmãos que, infelizmente, depois da salvação, muitas vezes continuamos nos jactanciando. Muitas vezes continuamos, agora com coisas espirituais, muitas vezes. Nos orgulhamos de sermos espirituais. Nos vangloriamos de sermos espirituais. E assim por diante. Ainda sendo cristãos, nascidos de novo, por termos ainda esse inimigo chamado pecado, esse inimigo nos leva ao orgulho, à altivez. Se os irmãos abrirem as Bíblias, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, nós vamos ler lá assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, ou seja, naturalmente sábios, sábios para o mundo, o que o mundo chama de sábios. Não foram chamados muitos sábios segundo o mundo, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, essas somos nós, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são. Com que finalidade, irmãos? Aqui está o resultado bendito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, ninguém se vanglorie na presença de Deus. A mesma palavra, a mesma raiz, vanglória, gloriar-se, jactanciar-se.
Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Romanos capítulo 4, verso 1. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Abraão não foi justificado por obras. Se o fosse, teria do que se gloriar, teria do que se orgulhar, teria do que se jactanciar. Mas como não foi, os irmãos estão entendendo, irmãos? O Evangelho exclui toda jactância. O Evangelho detém o avanço do orgulho. Só o Evangelho detém essa erva venenosa chamada orgulho, que brota nos corações dos homens e os leva a jactanciar-se. Essa pílula do Evangelho nós temos que tomar todos os dias. Nós nos jactanciamos até mesmo em coisas espirituais. Nós dizemos, nós temos boa doutrina, temos sã doutrina. Veja os irmãos, estão cada loucura na teologia da prosperidade. Nós não, nós temos boa doutrina. Nós conhecemos o que é a igreja, nós entendemos sobre os assuntos, nós defendemos, irmãos, as doutrinas da graça de Deus, fora da graça de Deus, na nossa própria carnalidade, na nossa própria vanglória. Nós nos jactanciamos de conhecer das coisas espirituais, porque muitas vezes não entendemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Me lembrava de um princípio que Paulo fala no capítulo 4 de 1 Coríntios, verso 7. Que coisa tremenda, que coisa que deve ser guardada na nossa mente, irmãos. Quem, pois, te faz sobressair? Paulo pergunta aos Coríntios. E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias? Aqui está a palavra de novo. Como se não tivesse recebido. Quem te faz sobressair? E o que tu tens que não tenha recebido? E se recebeste, por que te vanglorias? Como se não tivesse sido recebido. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Esse é o poder do Evangelho de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós temos bastante dificuldade, irmãos, entre a realidade e a teoria. Muitas vezes nós entendemos o Evangelho, que é uma beleza, mas quando chega na prática, nós somos arrogantes com as coisas espirituais, com as coisas que nos deveriam colocar com a cara no chão e nos tornarmos humildes. Nós somos arrogantes, somos todos muito sábios, muito mestres dos outros, e aquilo que deveria nos tornar humildes, simples diante de Deus, nos faz arrogantes. Esta é a distância entre a realidade e a teoria que está na nossa cabeça. O irmão Cristo dizia que entre a mente humana e o seu coração há um abismo entre o céu e o inferno, uma distância que vai do céu ao inferno, da realidade e da teoria. Então, muitas vezes nós falamos que cremos no Evangelho, mas quando nós somos colocados à prova, na prática, nós vamos ver quem nos governa, se verdadeiramente é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou outra coisa. Então a prática, irmãos, é o que realmente importa, não o que você sabe. Muitas vezes nós usamos os meios da graça de Deus, independente da graça de Deus, para agredir as pessoas. Paulo disse em 1 Coríntios 8, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então nós precisamos entender bem qual é a posição que o Evangelho nos coloca, porque esta é uma pergunta solene de Paulo. Onde, pois, diante de tudo que Deus fez, há jactância?
foi de todo excluída. E quando isso é colocado à prova? Quando alguém aponta para você aquilo que você é de verdade. É como se você dissesse assim: não, eu sei que aquilo que a pessoa falou é verdade, mas eu não gostei nada, nem um pouco dela ter me falado isso. Isso prova que realmente, na prática, você não tem consciência de quem você é de verdade. Não, eu sei que aquilo que o irmão falou para mim é verdade, mas eu não gostei que ele falou isso para mim. Se soubesse que era verdade, não teria problema em alguém lhe falar a verdade, irmão. Não é? Sim ou não? É como o irmão Delcio dizia, né? Chegou uma pessoa para ele e disse: irmão, a pessoa lá falou assim de você. Ele disse: só isso? Ela não me conhece, irmã. Se conhecesse, ela tinha falado pior. É? Então o Evangelho, irmãos, ele coloca o homem e dá uma sentença sobre o homem, naquilo que o homem verdadeiramente é. E isso exclui toda arrogância, todo louvor próprio. Muitas vezes, irmãos, nós somos especialistas em criar formas para nos jactanciar, sem parecer que nós estamos nos jactanciando, sem parecer que nós estamos louvando a si mesmos, sem parecer que nós estamos nos orgulhando daquilo que fizemos. Então nós somos extremamente criativos, nós colocamos um ar de humildade e muitas vezes nós começamos a contar aquilo que foi feito através da nossa vida, e por trás de tudo isso está simplesmente uma forma criativa de se orgulhar. Será que só eu sou assim, irmãos? Tem mais alguém que é assim? Aqui? Ou somente eu sou assim? Quando você faz alguma coisa, o seu peito se estufa de ar. Hã? Sim ou não? Quando a irmã faz aquela camisa bem bonita, nossa, essa foi aquela camisa que fui eu que fiz essa camisa. Hã? Faz uma porta bonita, nossa, olha a porta que eu fiz. Hã? Olha como eu sou especial, como eu consigo fazer as coisas, como eu tenho habilidades, como eu sou uma fera naquilo que eu faço. Aí nós vamos mostrar para alguém: dá uma olhada nisso aqui que eu fiz, dá uma olhada nessa peça que eu fiz aqui sozinho. Hã? Foi Deus que me ajudou, né, irmão? Só na graça. Não, a gente está se gabando, irmãos, se orgulhando, se jactanciando das coisas que fizemos. E nós somos tão criativos que nós tentamos dar um certo ar de humildade naquilo. Mas o Evangelho é o antídoto disso, irmãos. Precisamos tomar do Evangelho todo dia, é o antídoto disso. É o antídoto contra o orgulho, contra a altivez, contra o louvor próprio. Nós precisamos dele todos os dias. O Evangelho destrói a teologia do orgulho, dos elogios, dos louvores humanos, do coaching, né? Isso é o Evangelho. Acaba com a teologia do coaching, da autoafirmação, daquilo, né, que vamos colocar a nossa turma para cima agora aqui, acaba com tudo isso. O Evangelho coloca todo mundo para baixo, no mesmo nível, para que Cristo apareça e Cristo seja glorificado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Esse é o bendito Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Acaba com a teoria da autoajuda, acaba com o sonho das pessoas serem amadas, vistas, admiradas, louvadas. O Evangelho é uma péssima notícia para quem quer se sobressair. Quem te faz sobressair? O que tu tens que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias naquilo que recebestes? Esse é o Evangelho. Onde, pois, a jactância? Foi eliminada. Os cristãos deveriam ser o povo humilde dessa terra, que não se vangloriam em nada, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo prossegue dizendo, no mesmo versículo 27, porque lei
das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então, irmãos, o raciocínio de Paulo avança. E Paulo era extremamente lógico. Parece que ele adivinha aquilo que se levantaria na nossa mente cada vez que ele dá uma sentença. Ele responde a pergunta: onde, pois, a arrogância, a altivez e o louvor próprio foi de todo excluída? Quem fez foi Deus. Deus nos salvou. Ele é justo e justificador. A Ele pertence a salvação. Nada foi feito por nós para que merecêssemos que Deus nos amasse. Deus nos amou sem nós merecermos. Ele nos amou com amor eterno, com a sua benignidade. Ele nos atraiu. E nós temos dificuldade disso, porque nós dissemos para os nossos filhos assim: se você fizer isso, Deus vai te amar. Não, irmão, não fale isso para o seu filho. Deus ama ele, independentemente daquilo que ele faz. Não é pelo que ele faz que Deus ama ele. Não é por nada que fazemos que Deus nos ama. Nós obedecemos a Deus e buscamos agradá-lo, porque Ele nos resgatou, e não para que Ele nos resgate. Então nós falamos para os nossos filhos: o Senhor Deus te ama, meu filho. Não falamos: se você fizer isso, então Deus vai te amar, meu filho. Infelizmente, irmãos, isso é uma ideia totalmente equivocada. Porque princípio foi excluída toda a jactância? Pelo princípio da fé. O princípio que destrói a jactância. A palavra lei aqui não se refere à lei de Moisés, mas um princípio governante. Por que lei? Por que princípio governante? Das obras. E ele diz: não, pelo contrário, pela lei da fé. A palavra diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo Deus ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Não por obras, é para aquele que tem fé em Jesus. Não por obras, para aquele que tem fé em Jesus. Coloque isso na sua cabeça, irmão. Não por obras. Exclui-se o princípio das obras. Deus desenhou um plano de salvação que destrói todo orgulho, todo mérito que você, qualquer coisa que você possa fazer para ser salvo. Não por obras. Não é pelo princípio das obras. Amém? Não tem nada a ver conosco. O que Paulo está fazendo nessa segunda pergunta? Ele está tentando evitar a mistura. E aliás, parecia que ele estava sendo profético, né? Porque houve a mistura em toda a história da igreja, onde a fé em Deus já não era mais suficiente. Precisava ter a fé, mais alguma coisa. Não some a fé com mais alguma coisa. Não misture a fé com mais alguma coisa. Não é fé mais alguma coisa, independentemente do que você pense que seja. Por exemplo, o catolicismo romano não nega a justificação pela fé. O problema é que ele diz que é a justificação pela fé, mais os sacramentos, mais a intercessão de Maria, mais a intercessão dos santos, mais as boas obras, então salvação. E Paulo diz que foi excluída a jactância, excluída a arrogância, a altivez, o louvor próprio. Por que princípio? Das obras? Pelo princípio da fé. E então ele conclui: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Que conclusão maravilhosa, irmãos. E acrescenta novamente: independentemente das obras da lei. Independente. O homem é justificado pela fé. Ah, irmão, eu pensei que era a fé mais o dízimo, a fé mais
tal coisa, bote depois do mais o que você quiser aqui. Se você não entende que é somente pela fé, sem mérito nenhum humano, talvez você não alcançou a salvação ainda. Por isso que tem tanta confusão na nossa cabeça. Nós levantamos salvo, vamos dormir perdido, nós pecamos e parece que Deus nos abandonou. Por isso tanta confusão, por isso nós buscávamos agradar nossos pais, nossos tios, nossos professores, para que nós fôssemos aceitos por Ele. Agora nós jogamos toda essa realidade de produção humana na nossa relação com Deus e pensamos: se eu não fizer isso, Deus não me recebe, não me aceita. Não por obras, não por obras. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Não há o que possa fazer para que Deus o receba. Deus nos recebe por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Amém? Não por nenhum mérito humano, não por cumprirmos mandamentos ou por fazermos qualquer coisa. Guarde o versículo 27 no seu coração. Qual é a conclusão dessa obra genuína, maravilhosa de Deus, absolutamente perfeita, completa, que Ele mesmo produziu, sem ajuda humana? O Deus que se fez homem, andou nessa terra em obediência por nós, morreu por nós, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Qual é o resultado dessa coisa, irmão? Qual é o resultado dessa obra maravilhosa? Que o homem é justificado unicamente pela sua confiança naquilo que Jesus Cristo fez por ele, e não há nada que possa fazer para que ele seja salvo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A fé é o princípio governante da vida do crente. Amém? Amém, irmãos? Então a terceira pergunta: é Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Talvez os irmãos não saibam, mas a circuncisão marcava os israelitas como o povo de Deus. Essa era a marca na carne deles, que eles eram de Deus. Todo primogênito será circuncidado. Todo primogênito é meu. No 8º dia será circuncidado. Isso era tão forte para eles que eles diziam que Abraão, alguns rabinos diziam que Abraão estava na porta do inferno para garantir que nenhum circunciso entrasse lá. Vai que se enganou de caminho. Então Abraão ficava parado na porta do inferno para garantir que nenhum circunciso entrasse lá. E a pergunta de Paulo é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Deus é um só. O que justifica por fé o circunciso e por fé o incircunciso. Eles pensavam ser melhores, irmãos. Deus não é um Deus sectário. Essa é a resposta de Paulo. Deus não é o Deus de uns e de outros, não. Ele é um Deus de todos os salvos. Não há distinção entre os salvos. Deus é o Deus de todos. Havia problema na igreja em Roma, porque os irmãos judeus diziam para os irmãos gentios, né? Bom, todos nós somos irmãos, mas nós somos judeus, né? Nós somos escolhidos, povo de Deus. Entre aspas, somos melhores que vocês. Né? E até mesmo havia problema entre os fracos e os fortes, entre os que guardavam dias, os que comiam carne, os que não comiam carne. Havia dificuldade entre os irmãos. Deus é o Deus de todos, judeus, povo de Deus em Abraão, e gentios, todo o restante do mundo. Amém? De todos os salvos. Não existe sectarismo na igreja. Não existe rico e pobre, negro, branco, pardo, chinês, americano. Não existe isso na igreja.
Deus é um só, o mesmo Deus de todos, o mesmo Deus que salva todos, porque todos estão debaixo do pecado, todos precisam de salvação. E quando Paulo vai falar sobre a salvação dos gentios, e que os gentios são incluídos nesse plano de Deus, e está falando para judeus e gentios na cidade de Roma, irmãos em Cristo, e ele diz: Deus encerrou todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Por isso que a resposta de Paulo é muito clara: sim, é também dos gentios, visto que Deus é um só, e ele repete, o qual esse Deus justificará por fé os circuncisos, e também por fé os incircuncisos. Por fé os circuncisos, os judeus; por fé os incircuncisos, todo o resto do mundo. A salvação é pela fé. Então, irmãos, como nós dissemos no início do compartilhar, Deus nivelou todos os homens nessa mesma posição. Não há diferença. Amém? Não há diferença. Então, veja a capacidade lógica que o Espírito Santo deu para Paulo. E a lei? Anulamos, pois, então, a lei? Essa é a quarta pergunta. Que lógica, né, irmãos? Que capacidade de raciocínio que o nosso irmão recebeu do Senhor. Ele diz: de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Nós chegamos na nossa quarta pergunta. A lei, então, não tem importância? É como se Paulo levantasse essa questão. Devemos rejeitá-la? Irmãos, há uma grande possibilidade de poucos de nós entendermos a relação correta entre a lei e a fé. Poucos de nós. O papel de cada uma dessas coisas. Porque existem assuntos difíceis na Bíblia. E quando nós fazemos uma análise deles de uma forma precipitada, certamente nós vamos entrar em erro. Porque existem assuntos que aparentemente são muito conflitantes na Bíblia. Soberania divina, responsabilidade humana, não é? Deus que nos escolhe, Deus que nos elege, mas nós vamos a Cristo, mas Cristo nos resgata, e agora, né? Como Paulo diz em Filipenses 2, verso 12, né? Desenvolvei a vossa salvação uma ordem com temor e tremor, ou seja, nosso papel, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus, Paulo coloca isso junto, né? Para dar um nó na nossa cabeça, né? Então, quando nós avaliamos essas coisas de maneira precipitada, nós temos bastante dificuldade. Como conciliar Moisés com Paulo? E um pregador dominicano deu um exemplo infantil, que até uma criança, se prestar atenção, consegue entender. E eu gostaria de ilustrar para os irmãos com esse mesmo exemplo. Amém? Imagine que você gosta de andar em montanha-russa. Volte à sua infância, hein? A maior de todas as montanhas-russas. E você chega nessa montanha-russa e tem um homem cuidando dela que se chama Moisés. Só que essa montanha-russa, para você começar a desfrutar dela, você tem que chegar onde os carrinhos estão, os vagões estão, muito alto. E Moisés diz para você assim, é muito importante que seja Moisés. Se você chegar lá em cima, você vai poder desfrutar de tudo isso. Só que você não vê outro meio para chegar lá em cima. Você só vê os trilhos. Aí você pensa, bom, esses trilhos podem ser usados como escada. E ele disse que eu tenho que chegar lá em cima. Se não tem outro meio por aqui, eu vou tentar subir o trilho.
Aí você começa a subir o trilho, você sobe um pouquinho só. E você se depara com outra pessoa no canto, assim, o nome dele é Paulo. Ele diz: o que você está fazendo? Você está errado. Como eu estou errado? Não, você está errado. Não é essa maneira de subir. O trilho não serve para isso. O trilho serve para o vagão andar em cima. Você precisa confiar naquele moço que está ali, naquele guindaste. Ele vai pegar você pela corda, vai amarrar uma corda em você e vai levar você até lá em cima. E você ainda fica temendo: mas Moisés disse que eu tinha que subir por aqui. Não, Moisés não disse que tinha que subir por aqui. Moisés disse que tinha que chegar lá em cima, né? E daí Paulo convence você, e você diz: ah, é assim então? Eu preciso, coloque esse cinto em você, que aquele homem ali vai levar você lá em cima. Daí você confia, você crê, você acredita, amarra o cinto em você, alguém amarra o cinto em você, e aquele homem leva você lá em cima, e coloca você no vagão. Quando você vai começar a andar com o vagão, você pensa na sua cabeça assim: por que eles estão brigando? Eles trabalham no mesmo parque de diversões, eles não poderiam estar brigando. Aí quando você olha para baixo assim, você vê Moisés e Paulo abraçados, assim, um com a mão no ombro do outro, assim, fazendo assim para você. Então você começa a desfrutar daqueles vagões. Amém, irmãos? Os vagões são a lei de Deus. Aliás, os vagões, os trilhos são a lei. O seu desfrute dessa lei é só pela fé. Você só pode chegar lá em cima pela fé. Mas você entendeu errado para que servia os trilhos. Então você tentou fazer deles uma escada, mas não dá certo. Porque ela tem um objetivo. Aqueles vagões têm um objetivo. O primeiro objetivo é mostrar para você que você não pode subir. Você não consegue subir. Tente subir até o céu, nesses trilhos. Se você subir lá, você vai conseguir desfrutar de tudo isso. Esse é o que Moisés disse. Moisés não está errado. Se você conseguir subir lá, você vai desfrutar. Qual é o problema? O problema é que você não consegue subir. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Você não consegue cumprir a lei. Você não consegue, porque o pecado habita em você. E a lei serve para levar você ao arrependimento, você reconhecer: não, eu não consigo subir. E dizer assim: me leva para cima. Do arrependimento à fé em Cristo Jesus. A lei serve para conduzir você a Cristo Jesus. Ela tem a utilidade dela. Agora, pelo Espírito Santo, né? Você subiu, você está lá em cima, você já está dentro do vagão, e agora você consegue cumprir o preceito da lei. Então você anda sobre a lei em Cristo, salvo, colocado lá. Isso está lá em Romanos 8, verso 4. Romanos 8, verso 3 diz assim: porquanto que era impossível a lei, no que estava enferma, não nela mesma, mas por causa da carne humana, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne de Cristo o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, tudo está no seu lugar, para o salvo. Amém, irmãos? Em Cristo Jesus nós conseguimos cumprir. Aliás, em Cristo Jesus nós cumprimos o preceito da lei. Amém? E tudo está no seu lugar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí você olha lá de cima do vagão e eles estão abraçados assim, fazendo assim para você. Você entendeu bem agora? Ele estava dizendo para você subir.
mas você queria subir pelos trilhos, e trilhos não são escada. A lei serviu de aio, Gálatas fala, para nos conduzir a Cristo. Serviu de pedagogo, de instrução. Ela serviu para mostrar a nossa miséria. Ninguém será justificado por obras da lei, porque pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para mostrasse a nossa total incapacidade, para nós olhássemos por ela, nós víssemos nossa doença e confiássemos em Cristo. E quando nós chegamos lá em cima, confiados na obra de Cristo, então nós vemos os dois abraçados. Tudo começa a entrar no seu devido lugar. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Tudo está no seu devido lugar. A palavra de Deus está clara agora para nós, porque nós entendemos a relação, a função da lei, a função da fé. Qual era o papel que a lei exercia e o papel que a fé exercia? Alguns dizem assim, quando Moisés desceu com as tábuas, ao invés deles dizerem para Moisés, tudo que o Senhor disse nós faremos, isso é presunção, irmãos, arrogância. Eles deviam ter dito, tudo isso é impossível para nós. Por isso, em todo esse período da história, Deus não deu só a lei, Deus deu os sacrifícios também. Porque esse era o período que Deus não levaria em conta. Os irmãos estão entendendo? Que o Senhor passaria por cima, tendo deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, onde Ele mesmo em Cristo é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Quem te faz sobressair? O que tens tu que não tenhas recebido? E se recebestes, por que te glorias como se não tivesse recebido? Aí nós entendemos, irmãos, que o Evangelho, por exemplo, destrói uma coisa que ocupa muito tempo nas reuniões cristãs: o testemunho. Vamos chamar o irmão para dar um testemunho. E a grande maioria desses testemunhos vangloriam a pessoa que está contando eles. E quando você abre em Romanos capítulo 15, versos 17 e 18, Paulo diz assim: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. E ele diz, porque não ousarei discorrer, olha, irmão, é ousadia, né? Diz, eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Cristo fez por meu intermédio. Eu estou me referindo ao tempo de pessoas que tomam o tempo da palavra de Deus, a essas práticas que tomam o tempo da palavra de Deus para falar de si mesmo, para falar do que fizeram, do que fazem, como são bons, como fazem coisas boas. Parece que estão vendendo o seu produto, e o produto é aquilo que fizeram. E perdem o tempo precioso da palavra de Deus para jactanciar-se, para falar de si mesmo. E há espaço sim para falar de si mesmo, mas daquilo que Cristo fez. Amém, irmãos? E muitas vezes é quando você não sabe nada da palavra de Deus. Nada. Você acabou de se converter como aquele endemoniado ou como aquela mulher. Aí ele disse, eu quero te seguir. Ele disse a Jesus, diz, não, vai e volta para os teus, os da tua casa, e conta tudo que Deus fez por ti.
Os irmãos estão entendendo, irmãos? Esse é o espaço. Você não aprendeu nada da mensagem da cruz, da realidade do reino, da Bíblia Sagrada. Você não sabe pregar Cristo. Você recebeu Cristo, mas você é novo na fé. Então, ainda assim você pode testemunhar. Esse é o momento, né? Aí, quando você aprende sobre as coisas de Deus, fale de Cristo, não fale de você mesmo. Ocupe-se com o que Cristo fez e não com o que você faz. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Onde, pois, a jactância? O Evangelho é uma bomba nessas coisas. Ele destrói estas coisas, que tomam o tempo precioso da palavra de Deus para a edificação da igreja. Porque a palavra de Deus é o que edifica a igreja. A exposição das tuas palavras, diz o Salmo 119, ilumina a alma e dá sabedoria aos simples. Então, de que ainda nós nos gloriamos? Não esqueça, irmão, de 1 Coríntios 4:7. O que te faz sobressair? O que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias, como se não tivesse recebido? Nós recebemos do Senhor, é do Senhor, foi o Senhor que fez, e nós tomamos a glória dele para nós. Não ousarei, diz Paulo, discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. É Cristo quem opera. E nós estamos falando quase 1 hora sobre Cristo. Amém? Sobre o que Cristo fez. E se isso não ocupa o seu pensamento, você não está buscando o Evangelho, mas entretenimento. Você quer se sentir bem, você quer que as coisas agradem você na reunião da igreja. Mas quando nós pregamos a Cristo, a nossa motivação é Cristo, é para que Ele receba os frutos do seu penoso trabalho. É para Ele que nós vivemos. Ele colocou-nos como seu corpo, para Ele ser o cabeça da igreja. Ele é a autoridade, a glória para Ele, para que Ele receba os frutos daquilo que Ele faz através de nós. Não há glória nenhuma em nós. Amém, irmãos? A jactância é incompatível com o Evangelho. Um cristão jactancioso, orgulhoso, é uma contradição, irmãos. E nós muitas vezes vemos esses cristãos que falam somente de si, que se orgulham daquilo que sabem, que colocam roupas para que as pessoas os admirem, abotoaduras, presilhas de ouro. São jactanciosos, arrogantes, presunçosos. Isso é incompatível com o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho nivelou os homens todos na mesma posição, para que Cristo apareça. Amém? Cristo é a luz que ilumina todas as trevas. Amém, irmãos? Então, também aprendemos, irmãos, que não há diferença entre os irmãos. Não há irmãos melhores, ainda que na igreja existam funções. Mas os irmãos com as funções mais simples têm a mesma dignidade diante de Deus que os outros. Por isso que 23:8 de Mateus diz: vós sois todos irmãos. A ninguém chameis de pai, um só é vosso pai. A ninguém chameis de catecúmenos, mestre, um só é vosso mestre, o Cristo. Vós sois todos irmãos. Amém? Isso é que o Paulo está dizendo assim: onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. O Evangelho destruiu a arrogância. Amém, irmãos? E há uma necessidade que nós entendamos os propósitos para que a lei de Deus foi dada. Para nós não fizermos a Bíblia brigar com ela mesma. A Bíblia é uma unidade inseparável.
Há uma unicidade de assunto na Bíblia. Há um assunto que percorre a Bíblia. Há um fio de ouro que passa por toda a Bíblia. Há o propósito de Deus por toda a Bíblia, cada coisa no seu devido lugar, numa perfeição absoluta. E nós precisamos encaixar essas coisas na nossa mente de maneira clara, não sermos precipitados. Amém, irmãos? Entendermos a história da redenção avançando em toda a história do mundo, desde Adão até Cristo. Amém? E por último, se nós somos orgulhosos, irmãos, se nós nos jactanciamos em nós mesmos, há salvação para nós. Amém? E se você nunca recebeu a Cristo, é uma oportunidade de você, pelo Espírito de Deus, lançar luz sobre a sua vida. Será que verdadeiramente você não busca nenhum tipo de maneiras de ser recebido por Deus? Será que verdadeiramente você viu o que Cristo fez na cruz, o valor da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, e você verdadeiramente entendeu que se você ajudar os pobres por aí, se você vender todos os seus bens, se você doar toda a sua vida para a obra social, se você ir morar entre os africanos, dar todos os seus bens para que aquelas crianças comam, que se você, imagina o que você pode fazer de bem, que você pensa ser o bom, que você pensa ser agradável, que você pensa ser filantrópico, de amor ao próximo, de bondade, de doação. Se você pensa que qualquer uma dessas coisas pode levá-lo a Deus, você está enganado. Não tem nada que você faça que pode levá-lo a Deus. Somente a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem Ele é e o que Ele fez. Então, e toda essa disposição por fazer algo bom, não passa senão de uma tentativa de enganar a sua própria consciência, porque você rejeitou a Deus na sua vida, na prática. Você é o Senhor da sua vida. Você toma as decisões por si mesmo. Você quer fazer tudo que você deseja. Você quer se satisfazer. Você se tornou o seu Deus. Então, se o Senhor Jesus verdadeiramente iluminar a sua vida nesse dia, receba Cristo Jesus. Abandone o seu orgulho, a sua altivez, a sua arrogância. Não há nada que você possa fazer para alcançar a Deus. Isso é só confusão. Amém? Isso é só tentativas de aplacar a negação de Deus que temos dentro de nós, o ateu que temos dentro de nós. Então, verdadeiramente, irmãos, que nós, os crentes, possamos confiar naquilo que Jesus Cristo fez. Não tem espaço para mais ninguém nessa história. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não tem espaço para mais ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não tem espaço para ninguém nessa história. Não para tomar o lugar de Deus, não para se fazer Deus. Não tem espaço para você nem para mim. Ele está em glória. Toda a glória para Ele. Todo louvor próprio tira a glória de Deus e coloca sobre nós mesmos. Se nós somos cristãos, que possamos aprender isso de uma vez por todas. E se nós não somos cristãos, que possamos entender que não há meios a não ser a fé, a confiança em Jesus Cristo. Nenhum outro meio. Eu acredito em Deus. Pode acreditar, você vai para o inferno do mesmo jeito. Tiago diz que até os demônios creem. Saber que existe um Deus não é algo que fará com que você seja salvo. Saber que existe Deus, o Filho, unigênito do Pai,
coeterno, coigual, coexistencial com o Pai, que se tornou homem, tomou sobre si a natureza humana, morreu na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados, para a nossa justificação ressuscitou dentre os mortos, e está sentado à destra da majestade nas alturas, e confiarmos as nossas vidas inteiramente sob o seu domínio, isso nos livrará da condenação eterna. Qualquer outra coisa não. Confiarmos as nossas vidas inteiramente a Cristo. Amém, irmãos?